Tá? Na clínica do professor Israel Chivalk. Em Recife, ele chegou em 2003, tá? E Recife foi a primeira cidade do Nordeste a ter um tomógrafo de feixe cônico. E em 2005, em Caruaru. Caruaru, como eu já tinha falado, foi a primeira cidade do interior do Nordeste a ser contemplada com um tomógrafo desse de Conibim, tá? Então, quando chegou... inclusive, Caruaru chegou primeiro do que em Campinas, tá certo? A gente tem uma relevância, né? A cidade de Campinas, a população da cidade de Campinas é o mesmo tamanho da cidade, da população de Recife, né? Então, comparando cidades, né? Você vê o grau de evolução, o grau de tecnologia que Caruaru tinha e tem, tá? Comparado com centros do nosso país. Isso até agora a gente falou somente de histórico, né? De como foi gerado, de quando foi criado, de quando apareceu isso aqui no Brasil. Até então, que eu estava falando da primeira clínica que teve o tomógrafo de feixe cônico, que foi lá em São Paulo, né, do professor Chivalk. Até então, o tratamento de implante, a tomografia em si, era algo com preços absurdos. Né? Algo com preços absurdos, que o paciente estava aqui na Bahia, pegava um helicóptero, um avião, ia para São Paulo só para fazer esse exame tomográfico para voltar para poder realizar esse tipo de procedimento, tá certo? E o que seria a tomografia computadorizada, tá? Então, seria o seguinte, o paciente vai fazer a aquisição da imagem em um hardware, em um tomógrafo, seja ele dedicado, ou seja um equipamento que só faz tomografia, ou um equipamento híbrido, que são aqueles que fazem tomografia, radiografias panorâmicas e telerradiografias. Depois, essa imagem ela é transferida para o software do computador e aí se dá no volume tomográfico, tá certo? Esse volume tomográfico ele vai variar dependendo de qual foi o tipo de tomógrafo. Tá? O tomógrafo médico, ele pega o paciente e fatia o paciente. O software do computador é que vai juntar a imagem. O tomógrafo odontológico, o tomógrafo de feixe cônico, ele vai pegar o volume todo, ou seja, ele vai captar uma maxila toda, uma mandíbula toda, uma maxila e mandíbula, e o software do computador é que vai fatiar as imagens, tá certo? Por isso também, por essa causa também é que ele tem uma dose de radiação menor, porque ele faz um giro, já consegue captar toda a região a ser estudada. O software do médico, perdão, ele tem que fazer várias rotações para poder pegar todas as camadas necessárias que ele quer, né, da região que ele quer. Isso aí também já justifica o que? A dose de radiação maior. Aqui nós temos a evolução, digamos assim, dos aparelhos, né? Até os aparelhos odontológicos. Né? O primeiro tomógrafo computadorizado de feixe cônico, ele também tinha o mesmo aspecto de um tomógrafo médico, tá? Que seria esse do caso da região superior esquerda da tela. O paciente fazia deitado na maca e o aparelho é que fazia essa aquisição. Hoje, nós temos os tomógrafos dedicados, em que o paciente faz o exame sentado na cadeira e o sensor vai girar ao redor da cabeça, com tempo de aquisição de, no máximo, 40 segundos. O tomógrafo médico são 10 minutos, 12 minutos, dependendo da região a ser estudada. Alguma pergunta? Alguém abriu o microfone? Yara? Professor, eu estou tentando desligar aqui, porque a minha internet está muito ruim, desculpa. Não, tranquilo. Tá? Aqui nós temos a imagem do primeiro tomógrafo de feixe cônico, que era o Newton, né? Ou Newton, como o pessoal chamava. Tá? Ele já realizava
cortes multiplanares, né, que são os cortes originais, que são gerados em qualquer tomógrafo, seja ele tomógrafo médico, seja ele tomógrafo odontológico. Tá? Nessa imagem, nós temos a presença de 6 cortes transversais, tá? Que isso é o que o implantodontista quer, por exemplo. Por quê? Porque nesse corte ele tem a altura e tem a espessura, tá? Ele não precisa de mais nada do que isso. Ele tem a altura, tem a espessura, ele consegue avaliar cortical vestibular, cortical lingual, rebordo alveolar, proximidade com o acidente anatômico, né? Que nesse caso aí seria o canal mandibular, tá? Nós temos um corte de uma mandíbula, agora foi proposital, cadê? Essa diminuída de zoom. Aqui, só para mostrar a vocês, ó. Esse é um corte transversal. Então, nós temos aqui um corte transversal de uma mandíbula, onde do lado de cá é a cortical vestibular, aqui atrás seria a cortical lingual, né? Essa bolinha preta é o canal mandibular, que é onde ultrapassa o nervo alveolar inferior, né? Se fosse um exame para implantodontia, o implantodontista queria que você dissesse que altura óssea seria essa e que espessura seria essa, tá? Com esses dados, ele já conseguiria prever, pensar no tipo de implante que iria colocar nessa região, iria prever, iria pensar qual a melhor marca, qual a melhor técnica, né, para ser utilizada, a angulação, né? Ele está vendo a coroa do dente superior, então ele já sabe qual a inclinação correta. Perdão, o relógio quis aparecer aqui. Tá? Então ele tem a coroa superior, então ele já tem como ver até a angulação do implante que ele vai colocar, pensando já na coroa protética que vai se inserir sobre este implante. Né? Tá certo? Vamos voltar à tela maior. Professor, não é porque está selecionado, não? Oi? Não é porque está selecionado ali, não, que não está aí na tela maior? Não, eu vou dar o zoom agora, tá? Eu fechei para poder conseguir fazer justamente isso. Valeu. Obrigado pela dica. Fomos, né? Deu certo. Tá? Então, aqui é a imagem do primeiro tomógrafo. Então, quais seriam as vantagens, quais seriam as desvantagens, né, da utilização da tomografia computadorizada? Como vantagem, nós temos um estudo através de fatias, né? Então, você pode fatiar, você vai estudar um determinado paciente, uma determinada região em cortes de até 1/8 de milímetro, tá certo? Você pode separar, por exemplo, estudar um dente para uma avaliação endodôntica de 0,12 em 0,12 milímetros, tá? Isso dá uma precisão enorme. A imagem é bem mais nítida do que uma imagem comparada com uma imagem bidimensional, porque você, como eu falei, você escolhe a mensuração do corte e aí você vai evitar o quê? Sobreposição de estruturas, tá? Não tem aquele negócio, digamos assim, de você está vendo a região anterior dos incisivos superiores e tem uma sobreposição da coluna vertebral, né, por trás, como em alguns aparelhos panorâmicos aparecem, certo? Não existe essa sobreposição de imagens. A gente, numa panorâmica, às vezes vê um dente radiograficamente projetado sobre o canal mandibular, mas a gente não tem a
topografia real desse dente em relação a esse canal, né? Na tomografia, não. Você consegue observar de milímetro em milímetro onde é que está essa raiz, onde é que está esse canal, né? Se esse dente está voltado mais para a cortical vestibular, se esse dente está mais voltado para a cortical lingual, e aí vai influir o quê? No seu planejamento cirúrgico, tá? É uma imagem sem distorção, né? Você pega o volume da imagem, abre o software, você pode mensurar o dente, pode mensurar o conduto radicular, pode mensurar o osso, e aquele tamanho é tamanho real, tá? Diferentemente de quando você vai fazer, por exemplo, uma radiografia periapical para uma conimetria, né? Para um tamanho real do dente, um tamanho aparente do dente, né? Que você mensura com a régua, mas o que é que você faz? Você tem que o quê? Fazer um desconto, né? Diminui 2, 3 milímetros, né? Por quê? Porque sabe-se que aquela radiografia não demonstra o tamanho real do dente, do conduto, tá? Aqui não, aqui tamanho real. E é uma visão em 3 dimensões, né? Você tem altura, você tem espessura, você tem profundidade, né? Na radiografia você não tem profundidade das imagens, das estruturas. Aqui você consegue visualizar profundidade, né? Como eu falei, por exemplo, no dente incluso em relação a um acidente anatômico. Agora vamos falar da região superior. Um terceiro molar, que na radiografia ele está com a raiz projetada sobre o seio maxilar. Na tomografia, você vai ter uma real ideia se aquela raiz está dentro do seio, se ela está por vestibular em relação ao seio maxilar, se ela está por palatina em relação a essa estrutura anatômica, né? É uma visão em 3 dimensões, inclusive com profundidade que nós não temos na radiografia. Como desvantagem, a gente caracteriza a principal seria a dose de radiação, né? Porque, como a gente falou no início, comparado, por exemplo, com uma radiografia panorâmica, né, a dose vai de 4 a 15 vezes a mais, né? Se bem que a gente que trabalha na radiologia só faz um exame quando ele tem justificativa, tá? Então, se aquele exame, aquela boca, aquele dente, aquela lesão tem justificativa para a realização do exame tomográfico, então a dose de radiação vai ser algo, digamos assim, irrelevante. Por quê? Porque ela está dentro de um padrão de segurança, né? Você não vai ficar dentro de um tomógrafo a manhã toda rodando e tomando radiação de graça, né? Ninguém vai fazer isso. O custo para o paciente que é mais caro, né? Comparado com a radiografia panorâmica. Uma panorâmica é o quê? R$80, por exemplo. E uma tomografia é 250, tá? Mas aí o que é que acontece? Você vai ter um planejamento melhor, você vai conseguir ter uma confiabilidade de realizar uma cirurgia mais seguro, né? Vocês estão é como eu falo logo numa das primeiras aulas de diagnóstico, né? Vocês estão na faculdade, estão 5 anos tentando se formar, depois vão fazer especialização, alguns vão depois tentar o quê? Pós-graduação, mestrado, doutorado, né? Isso tudo para quê? Para vocês construírem seu nome, para vocês terem, digamos assim, um lugarzinho ao céu, a grosso modo, né? E a gente sabe que dentista é igual a avião, né? Quantos aviões voam por dia? Sei lá, milhões, milhares. Quantos são noticiados? Só quando cai, né? A gente só sabe de avião quando ele cai. Quando acontece o quê? Um desastre. Dentista é a mesma coisa. Você faz 50 mil procedimentos corretos. Quando você errar um, você vira notícia, né? Então, a confiabilidade, a segurança que a tomografia vai trazer para você justifica o custo, digamos assim, que até para o paciente, né? O paciente vai fazer a inserção de implantes dentários, vai colocar, sei lá, um protocolo superior, um protocolo inferior, isso vai dar o quê? Uns 40 mil reais, né? 20 mil reais, sei lá, essa faixa. Então, 250 reais não é nada, né? Para quem vai gastar 20 mil, 40 mil no procedimento, né? Além do que, segurança do profissional, né? Então, inicialmente é um custo alto, né?
mas é um custo que se paga, que é compensável, né? Vai trazer facilidade. Você vai realizar uma cirurgia de um terceiro molar retido, projetado sobre o canal, através de um exame bidimensional somente. Você primeiro tem que saber onde é que você vai fazer a incisão, né? Até nisso a tomografia já ajuda. Na tomografia você vai ver a angulação que aquela coroa está voltada. Ela está voltada para vestibular, ela está voltada para lingual, né? Até nisso ajuda, né? Isso vai ajudar também em diminuição de tempo de cirurgia, né? Diminuição de trauma, né? Você vai desgastar menos osso para realizar aquele exame, tá? Então é mais caro, mas é algo que se paga, tá? Pergunta? Então vamos lá, ó. Aqui um exemplo bem simples, né? Só para a gente avaliar. Eu só vou colocar um corte de tomografia. Vou falar primeiramente sobre o caso. Aqui nós temos uma radiografia panorâmica, tá certo? O paciente tem o quê? Tem uma... Vamos baixar aqui para a gente desenhar em cima. Não, só não vale me entregar, né? Então, ó. A radiografia sumiu, né? Apareceu. Beleza. Então, ó, temos aqui... Voltou. Oi? Não, disse que tinha voltado só. Beleza. Então, ó, temos aqui o quê? Uma radiografia panorâmica, né? O paciente apresenta o quê? A ausência de alguns elementos dentários, né? O 26, o 14, o 11, e a gente pode dizer que o 18, na maxila, certo? A gente está avaliando maxila. Tem o quê? Prótese fixa, tem um tratamento endodôntico, tem algumas restaurações, ó, restauração, né? Que isso é o quê? Radiopaco, né? Lembra? Radiopaco é o branco, né? Radiolúcido preto. Tem uma cárie aqui, ó, na distal do 25, aqui uma possível infiltração ou recidiva, mas o que chama a atenção nesse caso é o elemento 21, tá? 21. Por quê? Vamos lá. O profissional realizou o tratamento endodôntico, né, o tratamento de canal nele, colocou um pino intrarradicular, o paciente ainda relatava sintomatologia dolorosa, ou seja, o paciente estava com dolores, tá? O que é que acontece? O que é que a gente consegue ver na radiografia panorâmica? A gente consegue. Mas tem muita gente que vai dizer, esse professor enxerga e eu não enxergo, tá? Mas vamos dar um zoom maior aqui. Então, ó, a gente enxerga nesse dente o quê? Ainda uma discreta lesão periapical, né? Mas até então só tem o pino, né? O pino intrarradicular, que é essa parte mais radiopaca, né? Mas beleza, mas o paciente reclama de dor, certo? Se eu só fosse pela imagem da panorâmica, você tem um tratamento endodôntico, o paciente ainda reclama de dor, você vai fazer o quê? Retratar o canal, né? Mas aí, esse profissional, antes dele retratar, ele solicitou uma tomografia, tá? E aí é que a gente vai ver a hora. Sem me entregar... Já me entregando, né? Mas eu ainda não contei a história. Vocês já viram, mas eu não contei a história. Para quem não está acostumado com minhas aulas online, elas são assim, tá, pessoal? Os alunos aqui sofrem com isso, né? Eu tiro do zoom da tela, porque eu gosto de desenhar na radiografia para a gente, digamos assim, entrar na radiografia, né? Entrar na radiologia, tá? Então, ó, voltei para a radiografia panorâmica. Relatei o caso, né? O problema desse paciente era nesse dente que tinha tratamento endodôntico, ainda persistia uma lesão na região periapical, né?
tinha a presença de um pino, mas aí então foi solicitada uma tomografia, tá? E no corte sagital desse elemento, observamos a presença de uma fratura, tá certo? Esse tracinho preto aí, tá? Tracinho preto é ótimo, né, professor? O seu mestre em radiologia falando tracinho preto, tá? Então, perdão, nós observamos o quê? Uma solução de continuidade, né? Um traço hipodenso, transversal, na região de terço médio radicular em face vestibular, né? Sugestivo de fratura radicular. Melhorou? Tá certo? Na região periapical, ó, a lesão, né? Pergunta? Então vamos lá. E na região periapical, o quê? Uma imagem hipodensa, né? Ó, lembrando, na verdade, falando para vocês, quando a gente fala de radiografia, nós falamos de imagem radiopaca, radiolúcida, né? A grosso modo, radiopaca é branco, radiolúcido, preto. Na tomografia, nós falamos de densidade, tá? O que tem muita densidade é hiperdenso. O que tem pouca densidade é hipodenso, tá? Então, o que é radiopaco na radiografia é hiperdenso. E o que é radiolúcido, hipodenso. Perfeito? Então, essa imagem na região periapical, né, que era uma imagem radiolúcida de forma ovoide, numa radiografia, aqui nós temos uma imagem hipodensa. Como tem destruição óssea, a gente fala de osteolítica, localizada na região periapical, do 21, mas agora a gente também consegue ver corticais, né? Então, a cortical vestibular, ela está o quê? Fina. Então, a gente fala imagem hipodensa osteolítica com adelgaçamento de cortical vestibular, sugestivo de... Hoje a gente não utiliza tanto a terminologia cisto periapical, granuloma periapical. Isso em radiologia, tá? Endodontia, nas outras vias, vocês usam isso. Mas a gente, para definir o termo, digamos assim, genérico mais correto hoje, seria lesão inflamatória periapical, que aí sugere tanto um cisto como um granuloma, tá? Então, nós temos uma lesão inflamatória periapical na região periapical do 21, tá? Associado também a fratura no terço médio face vestibular radicular. Perfeito? Professor, Oi, Fábio, tudo bem? tudo bem, Fábio? Nessa radiografia, o senhor pode voltar ela um pouquinho? Na PAN, Essa que estava assim, essa fratura, essa região da fratura, isso pode ter sido provocado, tudo indica aí, por conta de um batente, né, que foi formado aí e fragilizou essa vestibular, né? Eu estou achando assim que tem muito volume aí. Então, houve muita perda de material dentário, formou um degrau que fragilizou o elemento. Exatamente, Fábio. Esse pino, né, tem esse diâmetro aí, esse calibre, principalmente para vestibular mais amplo, né? Ele ficou, digamos assim, aquém do diâmetro do conduto radicular no remanescente do dente, destruiu, como você mesmo falou, estrutura dentária na face vestibular, tornou essa face vestibular mais frágil, né? Ajudando ainda mais numa possível fratura. É isso mesmo, né? E aí, ó, se a gente observar a oclusão do dente embaixo, com a própria oclusão ó, do dente antagonista pode ter causado, né? Não com uma, né? Mas digamos assim, com várias durante ao longo do... Onde incide a força de oclusão, né, professor? Isso, exatamente. Né? Que tá bem característico aqui. Cadê? Tá bem característico na imagem, né? Se a gente observar, ó, o dente está bem aqui embaixo, que é justamente essa oclusão, né? Que vai fazer o quê? Uma alavanca para cá, né? Vai jogar isso para cá e vai fazendo essa alavanca aqui.
Forma um pêndulo, né? Isso. Obrigado, viu, professor? Beleza, Desculpa Fábio? interromper sua aula, viu? Não, tranquilo. Você é que entende dessa parte aí de pino, desses núcleos, tem que falar mesmo. Não entendi nada não, professor. Eu aprendi sempre. Muito bem. Também, aprendemos também aqui agora. Obrigado, Fábio. Perfeito, pessoal. Aqui só foi uma imagem para a gente comparar um exame bidimensional. Ele mostra várias informações, como eu falei, né? A gente consegue ver pino, consegue ver restauração, consegue ver cárie, consegue ver as ausências, conseguiu visualizar a imagem, a lesão periapical, né? Mas uma fratura transversal não conseguimos observar, né? Por conta de quê? De sobreposição, né? A fratura ela deve estar o quê? Bem na metade desse dente, mas como tem a sobreposição de estruturas, não conseguimos visualizar através de um exame bidimensional. E todo tomógrafo, toda tomografia, vamos lá, tinha 2 eu aqui, já saiu. Toda tomografia, seja ela médica, seja ela odontológica, ela vai gerar esses 3, que são os cortes que nós chamamos cortes multiplanares, certo? Então, todo tomógrafo, seja ele médico, odontológico, multislice, helicoidal, feixe cônico, feixe em forma de leque, né, que é o fan beam, vão ser gerados esses cortes originais. O corte axial, o corte coronal, o corte sagital, tá certo? E a gente vai ver agora o que são cada um desses cortes, mais rapidamente, tá? O corte axial seria um estudo, seria fatiar a estrutura, o paciente, no sentido horizontal, tá? Nesse sentido aqui. Então, aqui que eu falo é na câmera, tá? Nesse sentido, horizontalmente. Então, você vai ter uma navegação superior ou inferior no paciente, tá? É muito utilizado esse corte para visualização de dente incluso, e principalmente em estudo endodôntico. Tá? O endodontista que trabalha com tomografia, vou falar dessa forma, né? Ele gosta muito do corte axial, tá? Porque o corte axial ele consegue visualizar desde a coroa do dente, e aí ele consegue navegar todo o conduto radicular, consegue observar bifurcações, trifurcações, dilacerações, fraturas, tá? Tudo através dos cortes axiais, né? Ao passo que um dente incluso também, por exemplo, ortodontistas que gostam de visualizar caninos, principalmente superiores, eles gostam muito de cortes axiais, que aí eles conseguem visualizar a topografia da coroa desse canino em relação aos outros dentes, do terço apical do canino, tá? Em relação também aos acidentes anatômicos, né? Se aquele terço apical radicular está em íntimo contato com o seio maxilar, com a fossa nasal, se está voltado para cortical vestibular, se está voltado para cortical palatino, tá? Então é um corte muito utilizado, principalmente para essas questões específicas que eu falei, tá? A gente consegue também utilizar para quê? Para avaliar dimensões de patologia, né? Você consegue ver se tem expansão de cortical óssea vestibular, palatino, lingual, por exemplo, no ameloblastoma. Pesquisa de corpos estranhos, né? Você vai fazer uma anestesia epitérico, né? Lá na região posterior da mandíbula, e fratura a mandíbula, então a gente consegue, fratura a mandíbula não, perdão, fratura a agulha, e aí a gente consegue visualizar a topografia dessa agulha, tá? O problema é que, geralmente, como já aconteceu, nós fazemos localizamos essa agulha, mas a agulha está em tecido mole, tá? Então, o paciente sai da clínica, sei lá, às vezes ele não vai fazer a cirurgia naquele exato momento que sai da clínica. Ele vai para casa dormir e volta no outro dia. Então, ele já mexeu a boca, já mastigou, já comeu, já falou e
como está em tecido mole, às vezes a agulha ela se desloca um pouco mais. Mas conseguimos visualizar sim. Tá? Então, aqui, ó, exemplos de corte axial. Né? Esse corte é o mesmo corte, Fábio, da aula que eu coloquei lá para vocês, no curso de cirurgia, tá? Então, ó, a gente utiliza cortes axiais para avaliar córticas ósseas, como eu falei. Né? Aqui a gente tem uma plena visualização da face vestibular, da face palatina, tá? Para quem não se fidelizou, aqui nós temos vários cortes axiais da região da maxila. O primeiro da região esquerda superior, eu estou na região de terço cervical dos dentes, tá? E o último, eu já subi, eu já estou em região de seio maxilar, ok? Então, ó, no primeiro corte, deixa eu fazer meus desenhos de novo aqui, para a gente se situar. Pronto. Então, agora, diminuir, vou dar um zoom maior aqui para a gente tentar se situar, tá certo? Então, vamos lá. Ó. Aqui, desse lado que eu estou traçando a parte vermelha, é tudo cortical vestibular. Aqui dentro, palatino, tá certo? Isso aqui é uma maxila. Esse seria o dente 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11. Aqui é a mesma coisa, 21, 2, o 3 está aqui, ó. Esse é o 63, 24, 25, 6 e 7. Tá certo? Perfeito? Então, esse dente é o quê? O 23 está incluso e eu quero saber a topografia dele. No primeiro corte, na região de terço cervical dos dentes, né? Então, ele está mais ou menos aqui, ó. Estou com o meu dente. Por exemplo, faz de conta que isso é o 11. Esse meu corte axial, ele está nessa região aqui, ó. Tá? Tá nessa região. Então, esse meu corte axial, eu já consigo visualizar a pontinha da coroa do canino. Né? Essa pontinha aqui, ó. E ela tá com topografia o quê? Palatina. Então, se eu fosse fazer a minha incisão, a minha abertura da loja cirúrgica, nessa região aqui, eu já saberia que iria fazer por palatino, tá certo? E aí eu vou seguir para a região superior. Esse segundo corte, eu já estou aqui, ó. O segundo corte, eu já estou para cá. Então, ó, nesse segundo corte, a raiz, a coroa, que está por palatina, ela está o quê? Já está tocando na raiz do 22, ó. Então, já é um dado a mais, né? Eu consigo visualizar que a coroa do 23, ela está com topografia palatina em relação à raiz do 21 e 22, e está em íntimo contato com a raiz do 22. Vou subir mais um pouco. Corte 3. Agora eu já estou aqui, ó. O 3. Deixa eu trazer mais para o lado. Pessoal, tá dando para entender do jeito que eu estou fazendo com esses rabiscos? Alguém me dê um feedback aí. Tá sim. Tá sim. Tá sim, Sim. Beleza. Tá dando uma boa. Tranquilo, Tá né? tranquilo. Beleza. Vamos lá. Então, ó, subir mais, né? Já estou na região aqui do corte 3. Já estou vendo um pouco... Já está terminando a coroa do 23. Já está entrando na raiz dele, ó. Tá? Então, e aqui seria o terço apical do 22. E essa região aqui é o quê? É o canal incisivo, tá? Vou subir mais. Já estou para cá. E aí, ó, a raiz que estava, aliás, o dente que estava inicialmente por palatino, ó, a raiz dele já está perto do quê? Da cortical
Vestibular. Vou subir mais, né? Já está o quê? Perto do terço médio para o terço apical. Já está chegando em região de seio maxilar, ó. Ele já está por aqui, o dente aqui, assim. Tá? E o terço apical está aqui, do dente. Vamos para a última parte do dente. Cheguei no terço apical. Está bem pequenininho aqui. E agora eu já tenho a topografia desse dente total, tá? Só em corte axial. Então, eu descobri que a coroa dele está com topografia palatina em relação às raízes do 21 e 22, e o seu terço apical, ele está localizado entre a cortical vestibular, a parede anterior do seio e a parede lateral de fossa nasal, né? Beleza? Olha o detalhamento agora que eu sei da topografia desse dente, na verdade, né? Quando a gente consegue visualizar isso através de um método bidimensional, né? Que seria o método de Clark, você só tem ideia de onde está a topografia da coroa do dente, né? Você só iria conseguir visualizar o quê? A coroa do 23 está com topografia palatina em relação à raiz do 21 e 22, mas você não teria essa precisão, né? Eu sei que se eu for tracionar esse dente ortodonticamente, ele vai ter uma certa dificuldade, vai ter uma dificuldade, digamos assim, maior em ser tracionado, né? Porque ele está cruzando as corticais, né? Ele está inicialmente na palatina, mas o terço apical dele está aqui na frente, na vestibular, tá certo? Então, digamos assim, um belo estudo em somente cortes axiais. E estudo endodôntico também, que eu falei, né? Ao mesmo tempo, a gente conseguiu visualizar também, se quisesse, no caso aqui, ver os condutos radiculares. Tá? Por exemplo, ó, o 13 só tem um, tá? Mas pode ter mais, tá certo? 14, ó, 2 condutos, né? Que é muito normal, né? Nesse vocês têm que fazer, de fato, o método de Clark para poder dissociar as raízes e os condutos e conseguir visualizar os dois. Perfeito. Então, corte axial. Pergunta? Professor, tem Oi. alguém fez uma pergunta aí no chat. Vou dar uma olhada. Obrigado. É isso mesmo. Claro. Tomografia computadorizada de feixe icônico, tá? Todas elas vão gerar esses cortes, o axial, o coronal, o sagital, né? E a partir destes que a gente vai conseguir gerar a reconstrução panorâmica, os cortes transversais, as reconstruções tridimensionais, tá? Aldo, quanto mais específico você solicitar o exame, ele vai vir, digamos assim, mais específico. Rapidinho, deixa eu colocar só meu para carregar. Botei. Então, Aldo, quer acrescentar alguma coisa, professor? Não, estava só esperando você voltar. Beleza. Então, Aldo, é o seguinte, por exemplo, nesse caso aí da tomografia que a gente observou, que foi para estudo de dente incluso, caso o solicitante tivesse colocado, né, solicito tomografia computadorizada da maxila, o radiologista ia observar e ia ver, ele quer para esse dente incluso aí, tá? Mas se você solicitasse mais específico, né, solicito tomografia computadorizada de feixe icônico da maxila para estudo
do dente incluso, a probabilidade de vir mais cortes é maior, né? Ele vir mais detalhado para o que você queria, tá? Mas, por exemplo, para a endodontia, digamos assim, a gente trabalha com um protocolo específico, um campo de visão menor, mas com qualidade melhor, para poder observar melhor um determinado tipo de dente. Aí é interessante você especificar. Na verdade, é interessante você especificar sempre, né? Se você pedir uma tomografia computadorizada de mandíbula somente e quer estudo dos terceiros molares, como você não especificou, vai vir cortes de todos os dentes, por exemplo. Mas, professor, então por que é pior se vai vir de todos os dentes? Porque se você solicitasse para estudo dos terceiros molares, ia vir somente dos terceiros molares, mas ia vir bem mais cortes detalhados, tá? A visualização, o estudo seria mais detalhado para aquela região. Beleza? Adalto? Perguntar alguma coisa? Não, professor, tudo bem, estou chegando aqui. Ah, beleza. Estou chegando. Tá. Vamos lá, Aldo. Assim, você vai receber os cortes que o radiologista, na hora que estiver fazendo o exame, achar necessário para o diagnóstico daquele caso, tá certo? Tem clínica que já trabalha por padrão. Dente incluso, eu sempre coloco corte axial, corte coronal e corte transversal. Mas tem clínica que, dependendo do caso, ela só coloca um tipo de corte, porque já vai mostrar tudo em um tipo de corte. Agora, por exemplo, se você, com o passar do tempo, gostar de trabalhar mais com corte axial, por exemplo, é interessante você colocar. Solicita a tomografia e coloca com cortes axiais. Tá? Aí sempre tem que vir cortes axiais, né? O bom da tomografia, digamos assim, odontológica, é porque sempre quem vai fazer esse estudo, sempre quem vai fazer o corte, sempre quem vai montar o filme, pelo menos dos centros mais organizados, digamos assim, vai ser o radiologista, tá? E na médica, não. Na médica é o técnico de radiologia que monta o filme e o radiologista médico, ele só dá o laudo pelo volume da imagem, tá? Ele nem olha para os filmes. Ô, professor. Às vezes vem filme irrelevante, digamos assim, para aquele determinado tipo de diagnóstico. Oi? Ô, professor, mais independente, assim, por exemplo, se pedir radiologia Frescone, os 3 cortes, ou então se a clínica pedir apenas um corte só, mas isso fica em diferentes valores, ou se a pessoa pedir vir nos 3 cortes, não altera os preços? Como que funciona? Inclusive, Aldo perguntou isso também. Não altera não, tá? Você pode pedir corte axial, corte sagital, corte coronal 3D, que é o mesmo valor, tá certo? Se cobrar mais, aí eu não conheço esse tipo de política, não. Beleza. Tá? Mas é a mesma coisa. Tá? Beleza. Jornada, Aldo. Aldo tá com cabelo que cor agora? Laranja, amarelo, azul? Vamos lá, vamos voltar. Natural agora, né? Então, terminamos cortes axiais. Professor, uma pergunta. Opa, pois não. Em relação a laudo, ele Certo. vem, tipo, aí o senhor mostrou uma que tem uma trinca. No laudo, ele vem detalhado, tipo, foi encontrada a trinca com tantos milímetros, ou é só se o dentista solicitar esse detalhamento ou alguma coisa do tipo? Não, no laudo vem sim, tá? Se o radiologista vê aquilo, ele colocou o corte, ele tem que especificar, tá certo? Agora, em questão de mensuração de tamanho de trinca, não. Só se o solicitante solicitar. Eu solicito dimensões da trinca, dimensões da fratura, dimensões da lesão, né? Aí o radiologista mensura aquilo.
Mas quando não, ele fala. Ele fala a localização, o tipo de fratura, né? O que é que está separando, se está separando alguma coisa e se está causando uma lesão perto. Mas tamanho, dimensões, geralmente não fala, não. Professor Ernesto? Oi. Veja só, vocês personalizam o laudo conforme cada profissional? Sim, personalizamos sim. Inclusive tem dentista, né, que trabalha especificamente com pério, e aí ele pede para fazer mensurações, né, do espaço biológico, e aí ele pediu, por exemplo, uma tabela para a gente colocar no laudo. A gente personaliza assim, tá? Quem manda é o solicitante, é o dentista. Perfeito. Beleza. Lógico que se for da nossa competência, né? Se não for algo assim que a gente não tenha competência para realizar, a gente tenta chegar ao máximo do que seria possível. Essa aqui certo. Eu falo mais assim, né? Com relação a alguma... que nem o senhor falou, periodontista, né? Com relação a alguma especialidade, né? Isso, é. Entendi. Beleza, irmão. Vamos lá, vamos voltar. Liguei a câmera sem querer, professor, desculpa aí. Beleza, não, tranquilo. Eu disse, pelo menos ele tá vendo que eu tô na aula, né? Muito bem, olha aí. Tá fazendo propaganda enganosa. Então, ó, corte sagital, pessoal. O corte sagital é você fatiar o paciente, né, o volume, o dente, no sentido vertical. Vertical, antero, posterior, tá certo? E aí você vai ter uma visualização, por exemplo, desde a região anterior, né? Desde a espinha nasal anterior até na região de vértebras, caso queira, interessante para o seu estudo, para o seu volume, né? No sentido vertical, né? O axial foi no sentido horizontal, aqui é no sentido vertical. A imagem que a gente tem é justamente essa, ó. Vocês estão visualizando na tela. No nosso lado direito, ó, para pequena observação, né, nós temos o quê? Um canino inferior direito apresentando dois condutos radiculares, né? Um conduto vestibular, um conduto lingual. Isso é comum? Não é comum, né? Comum é um canino lá com um conduto, tá? Inclusive, hoje eu peguei um caso específico justamente disso. O paciente, ele tinha o 33, né, o canino inferior esquerdo com um conduto, e o 43, justamente esse com dois condutos. Então, ó, a anatomia variou do mesmo paciente, né, de canino para canino do mesmo paciente, tá? Aqui eu só estou mostrando uma alteração da anatomia, né? Mas, pasme, apesar de não ser tão comum, é mais comum do que vocês imaginam, digamos assim. Porque quando a gente aprende em anatomia dentária, isso aí corresponde ao quê? A, sei lá, 0,1, 0,2, 3% da população, tá? E, pelo menos eu falando de, especificamente, Caruaru, Santa Cruz, Belo Jardim e Garanhuns, né, que geralmente são as imagens que mais me competem, a probabilidade desses dentes ter duas raízes, por exemplo, é mais ou menos de 10%, tá? Não é tão raro assim, não. Não é comum, né? Comum, para a gente falar em comum, ou seja, dentro do padrão classificado como normalidade, teria que ser acima de 50, né? Entre 50, né? Mas também não é aquele negócio absurdo, não. Tá? Acima nós temos a visualização de um elemento dentário 11, né, do lado esquerdo superior, e do 21. O 21 apresentando o quê? Uma fratura, ó, na face palatina. E ela vai o professor Chato desenhar de novo. Né? Aqui, ó. Aqui, ó, 21, fragmento do dente e a fratura aqui, no meio, tá certo? Fratura.
que a gente conseguiu observar também por conta de um corte sagital, né? Se a gente fosse visualizar isso através de um exame bidimensional, não conseguiria. Por quê? Justamente porque a coroa, a raiz, estaria projetada na frente disso. Né? Exame bidimensional. Hoje eu estou apanhando mais do que eu costumo no computador, tá? Não é tão assim não, né, Ronaldo? O negócio flui mais rápido. Né? É verdade. Voltando. Ó. E aqui abaixo nós temos um elemento dentário incisivo, né, que o dentista disse, eu fiz 2 canais, esse dente tinha 2 condutos radiculares, né, mas não tinha, então foi solicitado a tomografia para observar onde estava esse segundo canal, né. Então, inicialmente nós observamos um dente, né, na região anterior cortical vestibular, atrás palatino, né, palato duro, acima fossa nasal. Então a gente observa já que tem uma lesão periapical, né? E quando a gente faz a navegação do corte sagital no sentido mésio-distal, ó, deixa eu ver se vai passar aí para vocês, se não vai travar. Isso. Opa! Olha onde é que está o outro tratamento endodôntico do profissional, né? Ele está tratando o que aqui? Aqui já acabou o dente, a raiz só está até nessa região. Ele tratou o osso e tratou a gengiva do paciente, né? Tem material obturador na gengiva do paciente. O paciente palpar, o profissional palpar aqui, vai sentir um aumentozinho de volume na região. E aí justifica o quê? A sintomatologia dolorosa, né? E aí justifica o outro tratamento que o dentista fez, o profissional fez. Tá? Material. Isso acontece, tá? Não é comum, não é o correto, mas infelizmente acontece, né? Senão a gente não estaria vendo aqui. Beleza? Então ali foram cortes sagitais. Agora nós temos os cortes coronais, tá? Vou tentar dar uma pressinha aqui porque nós temos só mais 27 minutos e eu ainda não... Assim, eu apresentei os cortes, né? Ainda não falei as indicações, né? E a gente tem que falar pelo menos as indicações. Então, o corte coronal é quando você vai fatiar o dente, o volume, o paciente, no sentido lateral, né? Verticalmente também, tá certo? Igual a gente consegue visualizar nessa região, igual a gente mostra nesse corte axial. Você está fatiando nesse sentido aqui, ó, da linhazinha verde do paciente. Tá? E a imagem que a gente vai construir, vão ser justamente essas daqui, né? Onde a gente consegue observar as corticais laterais, né? Ó, parede lateral de seio maxilar, parede lateral de seio maxilar, parede medial de seio. Aqui seria a fossa nasal, palato duro, né? Cortical palatina, cortical vestibular da mandíbula, cortical lingual. Tá? Isso é a região de molar. Por que é que eu só estou visualizando uma raiz? Porque esse corte ele tem o quê? Meio milímetro, tá? Então ele só vai aparecer o que tiver naquele meio milímetro que eu cortei. Aqui navegação em cortes coronais, tá? Daquele mesmo dente, ó, o 21. E lá naquele corte sagital a gente observou a fratura por palatino. E no corte coronal, a gente tem também uma observação que a fratura, além de estar por palatino, também está por mesial, ó, que é o meio, né? Mesial. Tá? Então, se fosse descrever, a gente teria que descrever que seria uma fratura no terço cervical entre as paredes mésio-palatino da raiz do 21.
né? Trabalhamos com imagem tridimensional, temos que localizá-la como imagem tridimensional. Abaixo nós temos a presença de 4 cortes coronais, né, da região mais palatino, que seria esse primeiro aqui que eu estou girando a setinha, para a região mais vestibular, onde quando a gente vai navegando para frente, consegue observar a irregularidade do contorno da raiz, o 11, né, sugestivo de quê? De reabsorção radicular bilateral associado à fratura patológica, no sentido disto-mesial ou mesiodistal, tá? Nesse terceiro corte, a gente consegue observar mais a irregularidade radicular, né? Isso é sugestivo de reabsorção externa, tá? Possivelmente esse dente teve alguma história, de trauma, né, ao longo da vida do paciente. Tá? Então, aqueles 3 cortes são os cortes que nós chamamos de cortes originais de tomografia. Ou seja, todo tomógrafo, todo software de tomógrafo geram aqueles 3 cortes, né? São os cortes multiplanares, né? Quando alguém falar, cadê o MPR da tomografia? MPR são os cortes multiplanares. São os cortes axiais, são cortes coronais, são os cortes sagitais. Né? Os 3. Tá? A partir desses 3 cortes, a partir daí, você consegue gerar outros tipos de cortes, como os cortes transversais, né? As reconstruções panorâmicas e as reconstruções em 3 dimensões, tridimensionais, tá certo? Então, o corte transversal, vou trazer para cá, porque ele tem outros tipos de nomenclatura, né? O corte transversal, dependendo da região, ele também pode ser chamado de transaxial, parasagital e corte oblíquo, tá certo? Por exemplo, a gente, além de prestar serviço para nossa região, nós prestamos serviços para Campina Grande, e lá o pessoal de Campina Grande usa para corte transversal, corte parasagital, né? A gente também presta serviços para Foz do Iguaçu, para uma clínica de Foz do Iguaçu, para uma clínica também do interior de Minas Gerais. E lá eles já usam a nomenclatura oblíquos, tá? Então, quando eu vou fazer um filme para essa região, tem que colocar lá cortes oblíquos. Para Campina Grande, né, para o CROL, que a gente trabalha para lá, são cortes parasagitais que eles utilizam, tá? Mas, no final das contas, esses cortes são a mesma coisa, tá? São cortes que vão passar transversalmente ou perpendicularmente à região de interesse, tá? Eu vendo minha imagem no meu celular é uma porcaria, né? Porque no meu celular tá travando, cada careta. Tá certo? Esse corte transversal, ele é utilizado principalmente para quê? Para implantodontia, né? Ele vai ter altura, vai ter espessura, mas a gente também consegue utilizar em patologias, em dentes inclusos, tá? E até em avaliação endodôntica. Porém, a melhor para endodontias, eu ainda digo que é o corte axial, tá? Mas se você colocar o corte axial e colocar o corte transversal, um vai complementar o outro. Mas, por exemplo, para um exame de implante, basta, digamos assim, uma reconstrução panorâmica para você se situar onde está o corte e os cortes transversais, tá? Um dente incluso também, terceiro molar, por exemplo, somente cortes transversais já vai elucidar o caso, tá? Porém, a gente coloca outros cortes para complementar. Mas esses são os cortes mais utilizados, né, em clínicas radiológicas, odontológicas, tá? Porque justamente eles fazem esse tipo de avaliação, de estudo, né? Eles pegam a região de interesse, por exemplo, aqui, a região posterior de mandíbula, e fatiam transversalmente, perpendicularmente. A imagem do corte é justamente essa que está ao lado, ó, onde eu consigo observar cortical vestibular, cortical palatina, ou lingual, no caso, rebordo alveolar, acidente anatômico, que aqui seria a região do canal mandibular, né?
E se for para implante, mensura, já tem altura, já tem espessura. Tá? Aqui nós temos uma imagem de um corte axial e mostrando como é que é formatado um corte transversal, uma reconstrução panorâmica. Então, o que é que o radiologista faz? Ele traça a região de interesse. Aqui, no caso, nós temos uma maxila, né? E eu vou passar um traçado tentando utilizar o centro dessa maxila sempre. Ó. Então, se vocês observarem, esse traçado está, em sua grande maioria, no meio da cortical vestibular e palatino, tá? Que aí a gente tem uma posição melhor de imagem. Né? Que é justamente isso. Ó. Eu faço o traço, o software gera meus cortes transversais. Esses cortes transversais eu vou colocar no software de quanto eu quero o espaço, por exemplo, de 1 em 1 milímetro, né? Ou de 2 em 2 milímetros, tá? Isso aí quem vai colocar, quem vai elucidar é o radiologista na hora. E aí vai ser gerado uma panorâmica, ou uma reconstrução panorâmica, tá? E essa reconstrução panorâmica, diferente da radiografia panorâmica, eu também manipulo a espessura dela, né? Eu manipulando a espessura dela, só vou observar a região de interesse que eu quero, né? E vai evitar o quê? Sobreposição de estruturas, tá? Temos também a reconstrução em 3D, né? Que é uma imagem muito bonita, né? Muito simples de entender, mas somente ela, para diagnóstico, ela não serve, tá? Por quê? Porque alguns softwares de reconstrução em 3D, eles não conseguem captar toda camada óssea, por exemplo, tá? Então, às vezes, ele gera falsos negativos e falsos positivos. Falsos positivos é quando ele cria algo a mais, e falso negativo é quando ele cria algo a menos. Por exemplo, nesse caso específico, eu quis mostrar a lesão periapical no 34, né? E também quis mostrar o tipo de raiz desse 34, que ele tem duas raízes, tá? Então, para eu conseguir mostrar essa anatomia dessa raiz e essa lesão, eu tive que diminuir um pouco a espessura do osso, para a imagem ficar mais bonita, tá? E eu diminuindo a espessura do osso, o que foi que aconteceu? Os outros dentes, ó, as raízes todas apareceram, tá? E esse paciente não tem essa perda óssea. Então, a 3D é muito legal, mas a gente tem que ficar ligado nisso, né? É bom você ter a 3D, mas ter ela sempre associada aos outros tipos de cortes. Então, aqui, ó, mostrando uma 3D, né? Que esse paciente tem um elemento 34, tinha uma lesão periapical, ó, e para nossa, digamos assim, para ficar lúcido, observou-se que o que na região de terço apical, ó, acontecia uma bifurcação, né? Até a região de terço médio era somente um conduto. Quando chegou no terço apical, se transformou em dois condutos, né? Então, quando fosse fazer o tratamento endodôntico, o endodontista, o cirurgião dentista, teria que ficar atento para isso, né? Caso ele fizesse só o tratamento de um, possivelmente, aliás, a probabilidade dessa lesão não regredir era grande, né? Tá? Isso é um 34, tá certo? 34 é o quê? Geralmente o quê? Um conduto, né? Uma raiz. Aqui bifurcou-se em duas raízes, no terço apical, em dois condutos, um vestibular, um palatino. Essa imagem é boa para colocar nos stories, né? Eu sempre faço isso. Geralmente eu coloco uma 3D, né? Que fica mais bonita, é mais fácil de mostrar. Mas aí já é uma imagem preparada. Tá certo? Então, mas como é que eu avalio uma tomografia, tá? Então, ó, basicamente, quando você não especifica corte, uma tomografia, um filme de tomografia, ele vem com esta formatação, este tipo de formatação. A reconstrução panorâmica, e aí ainda está preto, né? A imagem. Agora apareceu.
Então, como é que eu estudo, como é que eu avalio esse filme, né? Então, geralmente o filme vai vir composto com a reconstrução panorâmica, o corte axial, mostrando a linha de referência que foi gerado, tanto minha panorâmica quanto meus cortes transversais. Professor, eu não entendo nada. Por que é que vem esses númerozinhos aqui em cima, né? Por que é que tem essa régua embaixo da panorâmica? Essa régua abaixo da panorâmica é justamente para você se situar onde estão os cortes, tá? Então, por exemplo, o corte 40, eu estou com o meu corte 40 aqui, ó, no corte transversal, ó. Como esse exame, por exemplo, era uma imagem do exame da Paraíba, em vez de corte transversal, tá, corte parasagital, ó, tá? Mas é a mesma coisa, é um corte transversal. Então, ó, meu corte transversal 40, que é este que eu estou mensurando nessa região, que tem 12,73 de altura e 6,25 de espessura, ele está localizado aqui na minha panorâmica, nessa região, ou seja, região do 40, é dentro do 47, né? Então, se eu fosse realizar a inserção de um implante dentário nessa região, já saberia que aqui, até o meu canal mandibular, tem 12,73 de altura. E de espessura, tem 6,25. Então, eu poderia tranquilamente colocar um implante aí de 10, né? E de, sei lá, 4, 5 até 6 milímetros de diâmetro, que ele iria ser inserido tranquilamente, né? Só observaria a angulação da anatomia da mandíbula, né? Para não trepanar, para não perfurar tábua óssea lingual, né? E estaria tranquilo. Tá certo? Perfeito? Então, essa réguinha abaixo da panorâmica é justamente para guiar você nos cortes transversais, né? Os cortes transversais, vocês vão observar na tomografia, tem sempre um númerozinho em cima. Que númerozinho é para situar onde está localizado o determinado corte na panorâmica. Tá? Também na axial também tem a numeração. Então, a indicação para que é que serve? Vamos correr. Serve para cirurgia, para pério, para endo, para prótese, para ortodontia, tá? Serve para várias especialidades. Isso eu estou falando de tomografia. Então, na cirurgia ela serve para estudo de patologias, né? Para estudo de dentes inclusos, para implantodontia, né? E aí você pode utilizar o quê? A cirurgia guiada, que vai ser a aula do professor André amanhã, né? Que aí vocês já vão ficar ligados e vão assistir amanhã, né? Porque tem tudo a ver com esse conteúdo que nós estamos falando hoje. Então, por exemplo, ó, nesse caso aqui nós temos uma reconstrução panorâmica da maxila e uma reconstrução panorâmica da mandíbula. Na maxila, o implantodontista disse, eu coloquei 5 implantes. O paciente só tem 4 na minha boca, doutor. E aí, né? Quando realizou a tomografia, observou-se que o quinto implante, né, the fifth element, o quinto elemento estava no interior do seio maxilar esquerdo, né? Ou seja, ó, tínhamos um corpo estranho, né, localizado no seio maxilar esquerdo, acima dos 2 implantes. E aí o implantodontista, não, deixa esse de brinde para você, né? Não, brincadeira, né? Mas aí, ó, foi localizado, né, o implante, tá? Abaixo nós temos uma reconstrução panorâmica de mandíbula, onde temos 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 implantes, né? Mais uma barra para prótese protocolo, né? 6 implantes, mais barra protocolo, e o paciente vem dizer que não tem dinheiro para fazer tomografia, né? Ele gastou um HB20 aí, e não tinha o dinheiro do exame, tá? Então são exemplos de implantodontia. Professor, o que é isso aqui associado a esses implantes do lado direito, no seio maxilar? Isso é uma imagem hiperdensa, homogênea, localizada no seio maxilar direito, sugestiva, compatível de enxerto ósseo, tá? Então, enxerto ósseo. Nesse caso, ó, reconstrução panorâmica, né? Corte axial com a linha de referência e
cortes transversais, ó, isso foi para Caruaru, é um corte transversal, né? Não é um corte parassagital, né? E aí é para localizar o quê? O 13, o elemento dentário 13 incluso, né? Então a navegação específica foi desde a região dos cortes mais ou menos 44 até os perto dos 60, né? Então vamos observar os cortes, tá? Então, ó, 42, 45, ó, o 45 a gente já observa um pouco do terço apical da raiz do 13, que está em íntimo contato com o assoalho de fossa nasal, ó. 13, fossa nasal, tá? Vamos mais para mesial. Indo mais para mesial, já conseguimos visualizar a coroa, e aqui já é a face mesial do 14, né? Então a coroa já, digamos assim, fugiu do 14. Chegou perto do 12, ó. Quando a gente vai para o corte 55, a gente observa a coroa do 13. Aqui a face distal do 12 e o pino. Tem um pino aqui e aqui não tem dente. Opa! A gente foi ver dente incluso, viu outra coisa aí, ó. Vamos ver na reconstrução panorâmica, voltando aqui. Volta. Tá. Volta duas, mas não volta uma. Qual slide está para vocês? É o dos implantes, né? O de Aqui todos está no agora. corte transversal, professor. Tá só nos cortes transversais, né? Mas estava mostrando agora. Pronto, mostrou a panorâmica agora. Não? Então, ó, na reconstrução panorâmica, ó, o 12. E o 12 tem um pino, ó. Ó o pino como tá. Então a gente descobriu duas coisas, né? Descobriu a topografia do 13 e viu que o pino, o núcleo intrarradicular, ele fraturou a face distal da raiz do 12, ó, voltando para somente agora corte transversal. Por isso que aqui, ó, no corte 55, a gente vê a coroa do 13, vê o pino, mas não vê a raiz do 12. Porque esse pino, ele furou a raiz do 12, né? Tá? E aqui está terminando a coroa do 13 e agora sim está aparecendo a raiz do 12. Tá certo? Então a gente observou que o terço apical do 13 está localizado na região periapical do 14, em contato com o assoalho de fossa nasal, né? E a coroa do 13 está localizado entre o 14 e o 12, com o bordo incisal voltado para cortical palatino, né? Isso é um caso de dente incluso. Aqui, ó, terceiro molar incluso, 38, né? Cortes transversais. Deixa eu dar o zoom nos cortes transversais. Cadê? Então, corte transversal. Temos o canal mandibular, que está em íntimo contato com a raiz mesial, ó. E também ela está localizado, o canal mandibular está localizado entre a raiz mesial e a raiz distal, ó, no meio, tá? Trazendo para mais cortes. Ele vem no terço apical das raízes, em íntimo contato, ou seja, está tocando, né, com o terço apical das raízes. E ele está com o quê? Uma diminuição de tamanho. Se vocês observarem os outros cortes, ele tem um tamanhozinho, digamos assim, maior, né? E quando começa a tocar na raiz, ele comprime, né? Ele tem o que a gente chama de diminuição da luz do canal. Ele está com rechaçamento, ele está diminuído. Ou seja, esse terço apical das raízes do 38, ele está comprimindo esse canal, tá certo? Isso aí era algo já a ser observado, já a ser falado para o paciente, ó. Vamos realizar esse tratamento, né? Essa exodontia, porém, a probabilidade de, quando a gente remover esse dente, ocorrer uma parestesia na região, né? Essa parestesia pode ser temporária ou definitiva, tá? Porque é que tem que ser dito.
Se você não falar e acontecer, é negligência. Você falando, demonstrando os riscos, demonstrando a indicação, o paciente vai ou não assinar o documento liberando a cirurgia, tá? Foi feito quando eu estava com crise de hérnia de disco. Eu só levantava para ir para a fisioterapia. Não aguentava mais fazer nada, com dor. Ia fazer a cirurgia. O médico olhou para mim e foi bem sincero, ó, 99% de chance de dar certo e 1% de você ficar paraplégico. Assina aqui. Né? Eu sabia dos riscos, né? No final das contas, eu nem fiz, porque meu plano de saúde demorou para liberar a cirurgia e eu saí da crise. Né? Mas tem que ser falado. Aqui mostrando outro caso de dente incluso, retido, né? Em relação ao canal mandibular. E esse canal ele passa por vestibular em altura de terço médio das raízes. Uma reconstrução em 3D mostrando o canal mandibular, né? Então, ó, nesse caso aqui do lado esquerdo inferior, ele está passando no meio das raízes, né? É o que a gente chama de ápice em ilha, na verdade, canal em ilha, né? Segundo a classificação de Félix Gutierrez, que foi a que eu utilizei na minha dissertação de mestrado, né? É quando as raízes elas contornam o conduto radicular e deixam ele no meio, né? Tá? Então, ó, já é o quê? Um risco a mais, né? Você vai fazer exodontia desse dente. Você tem que fazer o quê? Aí o professor André sabe mais do que eu. Uma odontosecção, né? Mas mesmo você fazendo uma odontosecção, você tem que ter a sensibilidade de quando chegar perto do canal, parar essa odontosecção para poder puxar os fragmentos. Se você descer demais com a broca, também pode chegar na região do canal, né? A grosso modo, falando. Tá? Eu estou dando uma pressinha porque já estamos quase esgotando o tempo, tá? Aqui é outro caso de dentes inclusos. O primeiro dente incluso, ó, observando na reconstrução panorâmica, na região de corte de 55 a 60, ó, 57, 58, 59, 60, ele está o quê? Com topografia palatina em relação à raiz do 11, ó, e, ao mesmo tempo, invertida, né, a topografia. Por que invertida, professor? Porque a coroa dele está voltada para a região de fossa nasal. E esse dente, ele está com topografia palatina em relação ao dente 11, porém, com topografia vestibular em relação ao canal incisivo, né? Canal incisivo, forame incisivo, tá? O outro, incluso, na região do 21, ele está com topografia o quê? Transversal, transalveolar, na verdade, e com topografia também palatina em relação à raiz do 21, tá certo? Ele está deitado do lado do 21, ó, com a coroa voltada para mesial e a raiz voltada para distal. Aqui na região superior nós temos o corte axial mostrando a topografia dele. Na verdade, esse é esse daqui, tá? Esse daqui é ótimo. Esse supranumerário da axial é o dente localizado entre o 11 e o 21, que é justamente esta imagem aqui. Então, ó, o terço apical está na cortical vestibular e a coroa na cortical palatina atrás, ou seja, com topografia palatina em relação ao 22. Aqui um caso de uma patologia, ó, como está associado a um dente, né, o terceiro molar inferior esquerdo, né, o 38, a gente pode sugerir que seja, sei lá, um cisto dentígero, né, como HD1, como HD2, um tumor odontogênico queratocisto, e como HD3, um ameloblastoma. Estudando isso em cortes tomográficos, nós conseguimos observar as expansões das corticais ósseas. Ó. Cortical lingual está aumentada e está bem fina, né? Tá? Não tem íntimo contato com a região do canal mandibular, mas aparentemente não tem comprometimento do canal, né? Tá certo? Então, ó, quando for remover essa lesão, a probabilidade de fraturar tábua óssea, né? Mandíbula, perdão, é grande, né? Porque, ó a espessura da mandíbula, como tá. Da tábua óssea lingual, tanto vestibular. Alguém fez pergunta? Não.
Aqui é uma reconstrução 3D da mesma imagem, né? E aí é aquilo que acontece, ó. Eu peguei a reconstrução 3D e coloquei um filtro para mostrar a lesão. Mas aqui, se a gente só observasse a 3D, ia achar que tá um buraco, né? Não tem nem parede vestibular, nem parede lingual, mas a gente sabe que tem, ó. Foi só para mostrar a lesão mesmo, né? Para periodontia, a gente pode utilizar para pele, como eu falei. Para periodontia, a gente utiliza para avaliar crista óssea alveolar personalizada, né? Você avalia as faces personalizadas dos dentes, né? Face vestibular, lingual, mesial, palatino, individualmente, né? Observar nível de furca, nível de reabsorção, né? E a qualidade das paredes. Você pode mensurar essa parede óssea. Para prótese, também você tem que avaliar a qualidade de tecido ósseo, né, o remanescente, como está a anatomia desse osso, né, se está em lâmina de faca, ou seja, se eu colocar uma prótese, vai traumatizar minha gengiva, né? Dá para a gente fazer esse estudo do tecido ósseo remanescente. Na ortodontia também, né, conseguimos avaliar a topografia dental, angulação dentária, né, possíveis reabsorções, né, dentes retidos impactados que podem ser tracionados, as angulações radiculares, né? Você passa por um procedimento ortodôntico e aí o profissional faz movimentação no sentido transversal. Esse paciente vai para outro profissional, o profissional não sabe do seu histórico. E aí qualquer movimento que ele faz transversalmente já vai fraturar a tábua óssea, né? Por conta da movimentação anterior. Nós podemos fazer o traçado tridimensional, né? Que aí seria a avaliação cefalométrica unilateral, né? Quando a gente faz a avaliação daquela documentação ortodôntica convencional, que acontece em algumas regiões que são bilaterais da mandíbula, a gente coloca um ponto médio, né? Onde seria mais ou menos o meio dos dois lados da mandíbula, né? Na tomografia, não. Na tomografia a gente faz o traçado bilateralmente, aliás, unilateralmente específico. E estudo de espaço aéreo, você vai fazer uma cirurgia ortognática, por exemplo, faz uma expansão maxilar, mandibular, uma retrognação. Então, essa movimentação do complexo maxilomandibular vai movimentar, vai alterar a sua respiração, o seu espaço aéreo, né? E a gente consegue fazer essa mensuração, esse estudo e prever se vai atrapalhar na respiração do indivíduo. Se o indivíduo pós cirurgia ortognática vai ficar com algum déficit na respiração, na deglutição ou até na fonação, tá? Isso através de softwares específicos, logicamente. Modelos digitais, né, que hoje nós conseguimos fazer tanto no aparelho tomográfico, mas hoje mais comumente, mais facilmente, num escaneamento intraoral, né? A gente já tem também software para fazer isso. Na endodontia, que você pode fazer avaliação das raízes, pesquisas de fraturas, avaliar a anatomia do conduto do dente da raiz, né? Por exemplo, aqui nós temos o elemento 33, que se submeteu a tratamento endodôntico, ainda persistia na lesão. Quando foi feita a tomografia, observou-se que tinha uma bifurcação de condutos radiculares no terço apical. Então, o profissional só tratou endodonticamente com material obturador a bifurcação vestibular. Por isso, possivelmente, por não ter tratado a bifurcação lingual, a lesão persistiu. Observar possíveis tratamentos de um sucesso não tão favorável, né? Por exemplo, esse extravasamento de cone de glutapestia para a região de tecido mole, né? No elemento 26. Anatomia do dente, né? A gente já observou o 43 aqui com duas raízes a partir do terço médio radicular. Aqui um possível tratamento endodôntico errôneo, né? Errou-se na abertura coronária, ó, e aí perdeu-se o trajeto do conduto radicular. Esse caso aqui, ó, é o elemento 16, o dentista disse, não, eu fiz o tratamento de 3 raízes, né? 3 raízes. Quando a gente observa no corte axial, ó, raiz mesiovestibular,
beleza, está tratada, está com um pontinho branco, está com imagem hiperdensa. Raiz palatina, beleza também. Quando foi para raiz disto vestibular, cadê o tratamento? Opa, está no meio, ó. Então, ele fez o tratamento na raiz mesovestibular, na palatina aí, no osso, né? Trazendo para o corte transversal, ó, que aqui possivelmente foi para Foz do Iguaçu, que a gente já estava chamando de transaxial, ó. No corte 27, a gente observou o quê? O tratamento endodôntico nesse corte, mas cadê a raiz, né? Tratou o quê? Tratou o osso. O 28, ó, tratou osso. Quando vai por 26 é que a gente vê, 25, 26, ou seja, antes, é que a gente observa a raiz, né? E depois também, ó, lá por 31, temos a raiz mesovestibular que está tratada endodonticamente. Nesse caso, ó, região do 27, a restauração não era grande. O paciente tinha, como diria o craque Neto, uma baita de uma sinusite, né? E quando nós fizemos os cortes transversais na região do dente 27, ó, o corte 114 e o 116, o paciente tinha uma fratura vertical, ó, separando o dente em 2 fragmentos. Uma fratura gigantesca, que não era visível num exame radiográfico, não era visível clinicamente, e não se suspeitava, não se sabia, na verdade, o porquê dessa lesão, né? E na tomografia a gente observou ainda que essa lesão é a que está causando a sinusite do paciente, né? Aqui mais um exemplo de fratura. Tá? Outros casos, ó, um dente 33 com 2 condutos, uma fratura horizontal, né, com separação de fragmentos. Nesse caso, o dente com calcificação total do canal radicular. Ó, não tem como fazer tratamento de canal aqui porque não tem mais canal. E abaixo, um dente com uma fratura no meio da raiz, aliás, na face mesial da raiz distal, né? Essa imagenzinha hipodensa, né? Essa bolinha preta, a grosso modo. Tá? Aqui foi aquele caso da fratura, né? E aqui é um elemento 15 com uma anatomia não tão convencional, né? Ela, quando chega no terço médio, ela se bifurca, né? Em vestibular e palatino, e quando vai para o terço apical, ela une-se terminando em apenas um forame apical. Estudo da anatomia do dente, ó, cortes axiais. 3 raízes, 4 condutos, né? 2 condutos na raiz mesovestibular, um na disto vestibular, um na palatina. Tá certo? Aqui um estudo endodôntico. Estudo endodôntico, reconstrução panorâmica, né, da região do dente, cortes axiais abaixo, ó, que nesse terceiro corte a gente observa a presença do pino, mas não observa presença de parede vestibular dentária, né? E é justamente isso aqui no corte ampliado. O pino, esse pinozinho aqui, ó, ele fraturou a cortical vestibular, a parede óssea e parede radicular desse dente. Né? Aqui é um vídeo justamente mostrando isso, tá? Eu tô correndo porque a gente já passou do tempo, tá, pessoal? Ó. O dente está aqui, aqui está o pino, cadê a raiz? Aqui era para ter raiz, tá? Não tem. Um corte axial, onde a gente observa uma fratura, ó, no sentido mésio distal, né, com separação de fragmentos dentários. Aqui também uma fratura num corte coronal, entre o terço médio e o terço apical, na face lingual do dente. E aqui uma fratura no terço médio, com separação de fragmentos, né? Tá? Nesse caso a gente já viu. Então, como é que solicita, né? Você tem que identificar, né? Paciente, nome, para que é que serve, o que é que você quer, né? Ah, eu quero uma tomografia de maxila para dente incluso, eu quero uma tomografia de maxila para implante, né? Como eu falei para Aldo, como eu falei para Fábio. Quanto mais você especificar, mais, digamos assim, mais específico, mais mastigado, melhor estudado vai ser o exame para aquela determinada especialidade que você quer. Tá? Se for história de fratura, se for caso de fratura de lesão, coloca uma história clínica, né?
o radiologista vai agradecer. O paciente caiu de cavalo, com o rosto no chão, alguma coisa nesse sentido, né? Então, a paciente solicita tomografia da maxila, né, para estudo do elemento incluso. 13, né? Exodontia dos terceiros molares, tá? Especificar sempre o que você quer. Você pode também ter o advento da prototipagem. Você faz a aquisição da tomografia, faz a reconstrução da peça lá que você quer, vai estudar, vai fazer a cirurgia. Por exemplo, aqui tem uma panorâmica com a ameloblastoma na região da mandíbula do lado direito. Então, foi feito o estudo tomográfico, reconstrução 3D, foi feita a prototipagem, ó, da peça com a patologia, e aí o cirurgião faz o estudo nele, faz a cirurgia na peça, já sabe a inclinação das placas de titânio, porque ele já vai fazer na cirurgia da prototipagem, e quando for fazer a cirurgia na boca do paciente, ele já está com as placas anguladas, já sabe o que é que vai ter que tirar do paciente. Isso vai implicar em horas a menos de cirurgia, né? Porque ele já tem uma referência do que vai fazer. Também podemos utilizar softwares, tá? Que aí quem vai mostrar isso para vocês amanhã é o professor André. Deixa eu despir, não vão jogar pedra em mim aqui já. Agradeço mais uma vez a presença, a oportunidade de estar com vocês, né? Eu agradeço a oportunidade da Faculdade Uninassal, né, de tentar contribuir mais um pouco com o caminhar de vocês, né, durante o curso. E, professor André, muito obrigado pela companhia, né, de sempre, desde meados de 2004. Estamos aqui juntos. Professor Cícero também, muito obrigado. Pessoal, perguntas, ó, como a gente já estourou o tempo, ó, perguntas aí, ó, ou pelo meu e-mail, ou direct. Professor, palestra muito boa, parabéns, muito esclarecedora, tirou muitas dúvidas, e foi uma chuva de conhecimentos, que eu havia visto radiologia há anos, que eu tranquei uns períodos aí, e passei sem ver, mas aí foi um relembro muito bom. Muito obrigado, muito obrigado. Satisfação em saber que foi bom, né? Que, assim, apesar de ser aula online, né, que é muita imagem, às vezes o pessoal se cansa, né? Mas muito bom, muito obrigado, pessoal. Professor. Muito bom, professor. Parabéns mais uma vez, viu? Obrigado. Foi bom, inclusive, para mim. A gente fez o curso de radiologia juntos, mas você sabe que eu sou muito mais clínico hoje do que radiologista. E é sempre bom a gente pegar aquela parte básica e introduzir aos alunos a tomografia, que é uma realidade hoje, né? A gente lembra quando teve a primeira aquisição do tomógrafo em Caruaru, a gente ainda não tem dentista para solicitar, então a gente tinha essa dificuldade de entender como solicitar uma tomografia, qual era a importância dela. Hoje já está mais difundida, mas ainda é uma evolução muito grande, uma vez que ela é um mundo, né? Você consegue manipular a imagem de diversas formas. E eu acho que ainda a odontologia, a ciência em si ainda vai evoluir muito mais ainda para facilitar a vida do